E como eu percebo as mudanças depois que eu faço uma constelação? Sou eu que percebo, são as pessoas da minha família que percebem. Como que isso de fato acaba permeando, né, o meu dia a dia, a minha vida depois de fazer uma constelação? Oi, aqui é a Juliana Slicker. Quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sempre trago nesse canal, que eu adoro falar, adoro trabalhar e refletir com você sobre constelação. E hoje eu tô gravando esse vídeo respondendo uma pergunta de uma pessoa falando sobre como que a gente pode perceber então os efeitos da constelação, como que a gente pode perceber que alguma coisa mudou. Somos nós que percebemos ou somos os outros que percebem? Bom, de fato, é talvez uma pergunta muito delicada e difícil da gente responder mesmo, porque a gente não sabe de verdade quantificar ou tangibilizar as mudanças da constelação. A gente faz uma constelação, sempre quando eu encerro um atendimento de constelação, eu falo para a pessoa: agora você tem que deixar isso atuar, você tem que sentir, nos próximos dias você vai ficar um pouco aéreo e depois você vai perceber que tudo muda. E esse tudo muda é realmente diferente de tangibilizar, mas a gente sabe que alguma coisa mudou. Por quê? Por quê? E aí entrando um pouco mais em detalhe técnico até, explicando da técnica da constelação para entender o que acontece de fato com a gente quando a gente faz uma constelação. A gente acessa as informações que estão lá no nosso inconsciente de maneira bastante profunda e pontual, cirúrgica mesmo. A gente vai lá naquela questão, naquele tema que foi trazido para a gente constelar, para a gente olhar. Quando a gente faz isso, as mudanças elas não acontecem no nível mental, elas acontecem no nível que a gente chama de supramental. É mais profundo, né, do que o racional, é mais profundo do que o mental de fato. E quando a gente faz isso, algo modifica dentro da gente e a gente não sabe exatamente o que. Mas a gente cria uma nova consciência, a gente cria um novo olhar para a nossa vida, a gente cria um novo olhar para aquela situação que a gente veio trazer para constelar e não só criar um olhar e trazer a consciência, mas a gente também modifica. Também como modificação não é mental, é um processo maior, mais amplo do que mental. Por isso que é difícil a gente explicar o que acontece com a nossa percepção de fato depois da constelação. O fato é que a gente se sente diferente. Então, respondendo a pergunta, quem que percebe? Nós percebemos diferente e também as pessoas ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor, que estão no nosso sistema familiar principalmente, também sentem os efeitos da constelação em si. Então, eles percebem que aquilo, de certa maneira, modifica. Quando a gente modifica a gente também modifica os outros. Então, a gente sente a mudança em nós mesmos e os outros, principalmente as outras pessoas do nosso sistema familiar, eles também percebem que duas coisas. Primeiro, nós estamos diferentes. E também eles se modificaram com a constelação, eles perceberam que algo não é mais como era antes, porque eles fazem parte do sistema. A gente atua no inconsciente coletivo do sistema como um todo, não só nosso. Então a gente também modifica histórias e situações de outras pessoas da nossa família que participaram e que estão envolvidos naquele tema que a gente trouxe. Então a modificação é de fato muito profunda. Então a resposta é quem percebe, todos nós que estamos ligados. Qual a intensidade dessa percepção depende de quanto cada um de nós está aberto a isso. Se a gente está mais aberto, se a gente está mais conectado com o campo, a gente está mais conectado com a nossa intuição, a gente percebe de maneira mais forte tudo isso que veio à tona, que a gente trouxe à consciência. Se a gente está menos conectado, a gente está muito racional, muito mental, aí a gente percebe um pouco menos, mas os efeitos sempre chegam, a gente sempre percebe os efeitos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não assinou ainda o canal, não esquece de se inscrever e não esquece também de clicar no sininho para receber notificações quando tem vídeos novos. Eu escrevi também um e-book chamado 5 dicas para uma vida com mais consciência, com base na constelação familiar. Então,
vai aparecer o link em algum lugar aqui nessa tela ou aqui embaixo. Pode clicar e se inscrever lá para você baixar e receber esse livro e começar a praticar a constelação na sua vida, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!